Glória ao nome do Senhor. Olha aqui, pessoal, hoje saí para dar uma volta. Hoje, sexta-feira da Paixão. Peguei meu carro, saí para dar uma volta. Estou aqui, ó, nesse espaço, um lugar bem amplo, longe da cidade, como vocês podem ver. Então a gente tem que tirar um tempo para santificar a Deus, tirar um tempo para estar na presença do Todo-Poderoso. E assim cheguei até o pé dessa torre, aonde lembramos que o homem sempre teve a vontade de chamar a atenção fazendo uma torre, e façamos uma torre cujo cume passa a tocar ao céu. E assim nós podemos ter uma visualização da torre. Jesus é essa torre que faz essa conexão com o Pai e os homens. E nós temos a presença de Deus em Jesus. Nós temos essa essência de Deus na nossa vida. E hoje, sexta-feira da Paixão, sexta-feira maior, sexta-feira santa. Então santa por causa que Jesus é santo e morreu nesse dia pelas mãos dos malfeitores, pelas nossas transgressões. Sexta-feira maior por causa que quando ele morreu, o sol parou, teve trevas, escureceu no meio do dia, teve saraiva, teve chuva, enfim, os cosmos, os astros se abalaram. E assim nós vemos o poder de Deus, e por isso fala sobre sexta-feira maior, onde o sol parou na hora da morte de Jesus. Também nós vimos assim sexta-feira, como as pessoas falam, né? Sexta-feira maior, sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão, por causa do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de maneira tal, o qual deu seu Filho unigênito, não é o seu Filho primogênito, não, seu Filho unigênito, é o único, para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E ele disse que pelas suas chagas nós fomos curados, nós fomos sarados, pelas suas transgressões, pelas nossas transgressões ele foi moído. Então Jesus, ele padeceu por nós na cruz, ele foi condenado, ele foi julgado, ele foi sentenciado à morte, e à morte do madeiro, morte de cruz. Lembrando que quando a pessoa era colocada na cruz, ele era considerado como maldito, e ele foi maldito pelas nossas transgressões, pela nossa desobediência à palavra de Deus, porque Jesus é o resgate de todo o ser humano. Jesus, ele é o defensor, ele é o cordeiro, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. João falou isso: eis aí o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E Jesus é esse cordeiro, o qual nós podemos presenciar ele. Ontem, a edificação da ceia: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Esse é meu sangue, que será derramado por vós e por muitos. Jesus, ele transmite essa mensagem. Toda vez que vocês celebrarem esse culto, vocês celebrarão em minha memória. E quando o povo saiu do Egito e fez aquele culto, ele disse para Moisés: fala para o povo explicar para os seus filhos, quando perguntar, que culto é esse, para que vocês possam lembrar que Deus te tirou com as mãos fortes da terra do Egito, numa terra de escravidão. Por isso vocês falarão para os vossos filhos que esse culto é pelo sangue do Cordeiro, para livramento da morte, do espírito de morte, e passarão pelas suas casas, mas quando ver o sangue, então passarão por cima. Páscoa quer dizer passagem, a passagem do anjo, a passagem do espírito de morte.
Mas quando Jesus passa da morte para a vida e ressuscita, então vemos o poder de Deus, porque nós estamos falando de coisas espirituais, de coisas que aconteceu no mundo material, mas são coisas espirituais. E por isso nós temos que fazer o rito espiritual, para que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar o conhecimento e viver a santidade, viver os bons costumes, viver as raízes e a essência do amor de Deus. E assim, hoje, sexta-feira santa, sexta-feira maior, sexta-feira da paixão, que nós possamos reviver a ressurreição de Jesus e todos os seus ensinamentos. Se nós somos um povo chamado por Deus, nós temos tribulação, nós temos dificuldade, nós temos problemas difíceis de resolver? Sim, temos, mas nós temos a herança. Nós somos um povo chamado, um povo escolhido. Nós não somos qualquer um, nós somos a essência do reflexo de Deus em pessoa. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Ele os criou, Ele os fez. Então nós somos o reflexo de Deus. Quando nós olhamos para o espelho, nós vemos nós refletirmos. Para que isso se reflita, tem que ter uma luz. O reflexo é o reflexo de uma luz. E assim, nós somos a luz do reflexo de Deus em nós, manifestado em carne e osso, em pessoa. Vamos aperfeiçoar o conhecimento da palavra e buscar a essência de Deus para as nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. E bendito e santo é o nome do Cordeiro. E é tão bom a gente sair para dar uma volta assim, falar com Deus. Estou gravando esse áudio para compartilhar com os irmãos, com os seguidores, com as pessoas que interessam por esses assuntos. Também que as pessoas possam inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo para que todas as pessoas possam ter um entendimento, ter conhecimento cada dia mais da palavra de Deus. E assim vamos orar para nós finalizarmos esse vídeo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Amém quer dizer Deus Rei fiel. E que esse Deus Rei fiel permaneça em vós e que a luz de Deus permaneça em ti, iluminando a sua casa, a sua vida, a sua saúde, esquadrinhando o seu ser e o seu interior. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.